Oi, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui no Médico 24 Horas, diretamente dos estúdios do AC 24 Horas. Hoje nossa entrevista é com uma das pessoas mais requisitadas como médico no estado do Acre. Ele está em todos os canais de entrevista, você sempre vê o rosto dele. E ele que trouxe agora a questão da fumaça que teve aí, né? Ele falou tudo sobre a fumaça, ele veio falar da poluição, né? Apesar de ser um excelente cardiologista, ele entrou e explicou para a população e viralizou a nível Brasil, fora do país, os vídeos. Foi um negócio incrível. A gente que cuida um pouco da imprensa, a gente viu tanto que deu esse feeling, esse vídeo dele, como propagou, e está trazendo muita novidade. Ele teve nos Estados Unidos agora no Congresso de Cardiologia, lá em Los Angeles. Ele teve no Congresso Brasileiro de Cardiologia agora, recentemente. Ele está trazendo uma novidade nova para os hipertensos, também para aqueles que têm insuficiência cardíaca. Ele é nada mais, nada menos que o nosso amigo, já amigo aqui do AC 24 Horas, Dr. Odilson Silvestre, um dos sócios proprietários da Clínica Silvestre Santé. Odilson, muito obrigado mais uma vez, essa honra, esse privilégio de entrevistar você. Você que eu sempre falo isso a nível Brasil e mundo, uma pessoa que tem um pós-doutorado nos Estados Unidos, em Harvard, saiu lá da zona rural de Brasileia, entre Brasileia e Assis Brasil, saiu lá do ramal, né? Eu conheço a família dele, conheço o pai, a mãe, os irmãos, e veio para Rio Branco, né? Foi para casa de uma amiga nossa, e daqui ele foi embora, fez medicina, e o mundo, o Acre ficou pequeno, o Brasil ficou pequeno, e ele alcançou voos internacionais na vida acadêmica, e as publicações dele, desse que eu vou entrevistar hoje, saiu em vários jornais a nível mundial, em revistas mundiais. E nós temos o orgulho dele ser acreano e de ser um dos principais cardiologistas do Brasil. E nós vamos falar aqui de novidades mundiais. E vai ser furo de entrevista, não só para o Acre, mas para o Brasil inteiro. Odilson, muito obrigado. Boa tarde, você está aqui. E nós vamos falar de novidade. Odilson, você viajou bastante esses dias, né? Obrigado, Fabrício. Obrigado pelas palavras. Sempre bom estar aqui, segunda vez. E, claro, nós viajamos para alguns eventos de cardiologia, né, recentemente. Obrigado por essa lembrança em relação à fumaça, um problema nosso de saúde pública, que você tem falado aqui, que o governo falou, que a UFAC falou também, e nós também conversamos a respeito, orientando a população. Então, espero ter ajudado. Realmente o vídeo foi muito bom, o alcance. Espero que ele tenha ajudado as pessoas a se protegerem desse ar tão insalubre. Esse vídeo, Odilson, só antes de dar uma pincelada, antes de falar das novidades da cardiologia, esse vídeo ele foi uma explosão. Ele alcançou ali no primeiro e segundo dia mais de 300 mil visualizações dentro lá do Instagram seu, da clínica, mas ele espalhou em grupos de WhatsApp, ele avançou na Bolívia. Eu digo isso porque eu recebi notícia lá de Cochabamba, Santa Cruz. O seu vídeo foi longe. Recebi notícia de parente em Brasília, né? E gente falando em Portugal desse vídeo. Então, se for um vídeo que esse ápice da Amazônia, a Amazônia em chamas, o Brasil inteiro debaixo de fumaça, e vem você com aquele vídeo, com aquela explicação, trazendo a população a que nível estamos, isso, como é que surgiu isso, Odilson? De onde deu esse start para você e essa explosão? Eu associo esse seu vídeo a como aquele cantor de uma parada de sucesso, que ele tá ali, né, tocando, passando uma música, aí de repente aquela música dele faz uma explosão mundial. Como é que foi esse start? Foi proposital? Não foi proposital. Como é que foi isso? Bom, uma entrevista sobre, na verdade, sobre morte súbita em atletas. Me perguntaram em relação à morte súbita na situação de poluição, como nós estamos vivendo. E o Caio, da comunicação, foi quem fez a captura e lançou o vídeo um dia que estava mais poluído. E a gente percebeu que todo mundo começou a compartilhar. Então ele não foi, não é o nosso melhor vídeo, não foi o mais programado, mas muito bem feito, né? Mas alcançou milhões de pessoas, milhões de pessoas. Acho que com informação direta. E eu espero, certamente, o que é mais importante dele, né, Fabrício? É o que você faz aqui, o que nós temos que fazer. Ocupar um espaço com informações importantes, precisas, baseadas em ciência, que tenha uma finalidade de ajudar a população.
Eu acho que essa. Você acha essa que era a nesse foco, todo profissional baseado muito de ciência, bem carregado de informação, e eu acho que o tempo foi ali propício ao vídeo e o vídeo ao tempo, né? Ao clima. E esse vídeo, Odilson, ele furou a grande mídia. Ele alcançou a explosão, né, de visualizações. Foi milhões de visualizações. Ele passou para o Brasil, foi fora do Brasil, foi vários países. Isso dá relacionamento ao seu dia a dia já? Certamente. E então nós começamos a falar mais sobre isso. E aí, Fabrício, interessante, não é uma opinião sobre fumaça, mas nós já fizemos estudos sobre fumaça na Amazônia, fumaça e internações. Então, existe um mestrado que eu orientei, que foi baseado justamente para entender como a poluição na Amazônia influencia as internações internações por questões respiratórias e cardiológicas. Então, a gente vinha estudando isso. E mais recentemente tem muita publicação sobre esse tema, especialmente em cardiologia, mostrando, por exemplo, que poluição é a quarta causa de morte. Ganha de diabetes e ganha de, por exemplo, do colesterol. Calma aí. A poluição hoje, principalmente do ar, está matando mais do que colesterol e diabetes? Isso. Porque a gente tem hipertensão em primeiro. Isso é resposta de capa de revista, capa de jornal, né? Isso aí. Onde a fumaça hoje está matando mais que colesterol e mais que diabetes. Odilson, hoje mesmo eu estava vendo sobre a seca na Amazônia, dado esse clima severo que está, muita fumaça. E eu, quando era criança, adolescente, não tinha a ponte do Rio Madeira, a gente ia para Porto Velho, Brasília, pegava aqui o ônibus da Ceilândia ou Catu, que eu acho que você lembra também. E nós tínhamos medo de atravessar a balsa, daquela magnitude, daquele esplendor que era o Rio Madeira. E hoje eu vi uma reportagem, está aí nas redes, no YouTube, que o rio ele tem lugar que está dando 2, 3 metros de largura com 25 centímetros de profundidade. A pergunta é, Odilson, você é um cientista, você é um estudioso, você é um formador de opinião, você é um médico que olha para o ambiente, para o ar, para o tempo, para o espaço, para tudo que está ao seu redor, aquilo que influi o seu paciente. A pergunta é, a tendência de piora, ano que vem, quem sabe, vai ser pior. A Amazônia está entrando em seca, em estado árido. O que você vê como médico? Qual é a perspectiva de saúde, principalmente para acriano, no meio ambiente que estamos? O que nós percebemos aí, Fabrício, é que essas questões climáticas estão mais extremas. A seca é mais extrema e a enchente também é mais extrema. São piores, né, quando elas acontecem. E tem dados da UFAC, por exemplo, professor Foster, Sonaira, outros pesquisadores que são pesquisadores dessa área ambiental e climática, que mostram que os governos têm pedido mais situação de emergência nos últimos anos, depois dos anos 90 para cá. Então aumentou muito esse número de solicitação de situação de emergência ou calamidade. Por quê? Porque tem mais seca e tem mais enchente. Então estão mais comuns por esse número, né, e outros dados que nós vemos. E isso tudo, tanto seca quanto enchente, influencia a morte. Foi o que a gente falou no nosso último aqui. Então, as pessoas, isso pode causar morte, as situações de extremismos no clima. Inclui aqui umidade também, quando tem variação da umidade, quando fica mais seco, também está associado a mais morte. Extremos de temperatura, tanto mais frio quanto mais calor, também é associado a mortalidade maior. Então, veja, a nossa morte, ou seja, a nossa saúde, melhor falando, ela não depende só de uma genética ou do nosso comportamento, mas do ar, do clima, da umidade, do nível do rio. Nós somos uma cidade muito baseada no rio, e outros aspectos, como nós falamos outras vezes, até do meu vizinho, da poluição, do número de carros, do número de verde, da quantidade de verde que tem na minha cidade. Então, somos influenciados por isso, em especial na Amazônia. Então, situações de extremismo certamente causarão danos. E como a gente vem falando, esse período de poluição maior, Fabrício, certamente vai impactar
todo mundo em relação à quantidade de vida e à quantidade de doenças que nós vamos ter. Por anos, nós vamos ainda ter consequências desse setembro e outubro ruim que nós estamos vivendo. Poxa, é lamentável. Ô Dilson, eu me lembro que você fez uma pesquisa sobre aqueles pacientes que tiveram óbito a causa da alagação de 2015, né? E com certeza você está andando com outras pesquisas. Mudando um pouco do clima aqui, que eu sei que você depois vai abordar também sobre a questão da fumaça, que leva a muitas patologias, mas você está trazendo muita novidade. Você teve recentemente num congresso de cardiologia mundial nos Estados Unidos, teve num congresso também no Brasil, acabou de chegar num congresso brasileiro de cardiologia. E você também está desenvolvendo algumas pesquisas aqui a nível mundial, através da Clínica Santé, que eu tive até a oportunidade de encaminhar uma paciente para você. E sou assim muito privilegiado de fazer parte da sua amizade e poder aprender com você. A pergunta é, o que você viu de novidade lá nos Estados Unidos que você está trazendo aqui, antes do Brasil? Lá nos Estados Unidos que você está trazendo aqui para o Acre? A medicina, Fabrício, está mudando bastante e a cardiologia também vem galgando para novos protocolos. Então, são avanços com incorporação de tecnologia, onde a gente vê, especialmente na área diagnóstica, sendo feito diagnósticos mais precoces. E na cardiologia, que está mudando bastante, o que antes a gente fazia ecocardiograma, hoje em dia os diagnósticos têm partido mais para o lado de fazer ressonância e estudo genético. Você fala, puxa, mas isso está fora do nosso alcance em termos de custo. Realmente, mas tecnologias, quando elas são incorporadas, inicialmente existe alguém que é dono do mercado, mas depois essa tecnologia, por exemplo, da ressonância, o estudo genético, ele já saiu dos Estados Unidos, está sendo feito no Brasil. E hoje, doenças do coração são diagnosticadas com frequência, não mais com ecocardiograma, que é o nosso exame base, muito bom, muito bem feito aqui no Acre. Mas nós já pensamos em muitas doenças, em partir para a ressonância e estudo genético, que já custou bastante, Fabrício. Mas hoje em dia, com R$2.000, que ainda é caro, mas eu faço uma análise de muitos genes e eu tenho um diagnóstico preciso de uma doença que antes eu não sabia o que era. Eu posso tratar melhor e salvar uma vida. Então a cardiologia tem ido para esse rumo, Fabrício. Você acha que logo mais vai chegar uma ressonância cardíaca aqui no Acre? A ressonância do coração já é feita, tá? Então ela já é feita em alguns serviços aqui, sim. Aqui no Acre? Aqui no Acre. Cardíaca? Já. Sim, cardíaca. Já é feita. Porque é a ressonância comum, então algumas clínicas têm a ressonância e adquirem um software para análise do coração. Já então estão fazendo, já estão fazendo. Já é feito. Ô Dilson, isso é a questão... Só a genética, né, Fabrício? Perdão. A genética também é feita. Então, é coletado o sangue desse paciente ou algum outro tipo de material, às vezes até mucosa da boca. Saliva, né? Saliva ou a mucosa para análise de algumas células e vai para estudo em laboratórios em Brasília, São Paulo, Rio, Recife. Né? Isso é feito. Então já está sendo coletado aqui. Já. Esses estudos genéticos, cardíacos aqui. Perfeitamente. A gente faz lá na clínica, a gente faz coleta já disso. Já está fazendo estudo genético, cardíaco lá na clínica. Isso é enviado para fora. O paciente não precisa ir para fora. Ele vai lá na clínica, é atendido, já é coletado aqui, vem o resultado e aí existe o diagnóstico, o tratamento, já tudo aqui. Fabrício, olha que novidade, que maravilha, né? A telemedicina, essa facilidade também de colaboração com outros serviços, tem feito com que... E profissionais que vieram com know-how externo, sabendo das coisas, vêm para cá, a tecnologia, a gente consegue fazer colaboração e conseguimos sim fazer diagnósticos já bem avançados aqui no Acre. Que maravilha. Ô Dilson, isso você teve lá em Los Angeles, né? E viu que ressonância. E lá surgiu essa questão também, e você está fazendo uma pesquisa, né? Que é algo que já tem lá e você está trazendo para cá, trouxe para a Clínica Silvério Santé, que é o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é ICFEP. É novidade aqui no Acre, né? Não tinha esse manejo desse paciente. E você agora está junto com os médicos, cardiologistas, com clínicos, médicos de porta de emergência, está captando esses pacientes, levando esse paciente a um tratamento. Conta pra gente essa novidade. Fabrício, primeiro, muito obrigado. Você que encaminhou a primeira paciente aqui do Acre para esse estudo. E é um estudo internacional.
E o Fabrício realmente ele acertou. O primeiro dia que eu falei com ele, ele fez um encaminhamento em um paciente muito difícil, você sabe disso. Mas essa doença, Fabrício, ela acomete cerca de 2% da população, né? Então, se formos pensar, de cada 100 pessoas, 2 têm. Né? Então, muitos acrianos têm essa doença aqui, em especial. Então, o que é ICFEP, que o médico tem que saber? É justamente aquela doença onde o coração ele não é grande, ele não é fraco, mas ele é insuficiente porque ele ficou duro, rígido. Então, especialmente pelo envelhecimento e pela exposição desse coração a doenças como pressão alta e diabetes, e em especial em mulheres. É uma doença muito mais comum em mulheres do que homens. Mulheres no climatério. Hipertenso diabético? Mulher com mais de 60 anos que tem pressão alta e diabetes, essas mulheres, o coração, a gente chama que elas têm o coração mais duro. O coração fica rígido e esse coração duro não faz o sangue circular bem pelo corpo. O sangue acaba ficando em estase no pulmão e elas têm cansaço, falta de ar. Deitam, piora a falta de ar e fica com inchaço nas pernas. Essa é a ICFEP. E esse paciente, como você bem falou, essa pessoa, ela começa com falta de ar, ela chega na emergência, o médico, geralmente o médico que atende o paciente na emergência, como você o fez com aquela paciente, ele percebe que ela está com o pulmão encharcado, que nós chamamos, cheio de líquido. E aí ele vai manejar, essa paciente tem melhora e existe hoje um tratamento para isso. E essa área, Fabrício, na cardiologia é a febre. Tá? Essa é uma das grandes febres da cardiologia em qualquer congresso, é a ICFEP. Muito médico não sabe dessa doença, mas ela existe. Ele sabia que ele tratava com diurético, reduzia o volume, essa congestão, ela melhorava. Mas o nome para isso chama ICFEP, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que quer dizer, ela tem esse problema e quando faz o ecocardiograma, o coração está normal. Mas e ela com a doença lá, Mas ela está com a doença. Ô Dilson, e o que tem de novo para essa doença? Você estava comentando de um medicamento que vem da placenta da grávida. Como é que funciona isso? Isso é novidade, né? O que é comprovado, o que a gente faz nessa doença, Fabrício? O que se fala muitas vezes a pessoa que tem obesidade, a obesidade é muito associada a ela, então trata a obesidade. Às vezes tem arritmias, a própria pressão alta. Existem medicamentos de diabetes que funcionam. Assim como um medicamento novo, um tipo de diurético chamado finerenona, que é parente da espironolactona. É um tipo de diurético que funciona e reduz a hospitalização. Porque quem tem essa doença, Fabrício, fica indo com falta de ar para a emergência. Tá? Fica indo e voltando, recebe diurético, recebe alta e assim vai. Porque fica encharcado, inchado e com falta de ar. O que está sendo testado agora? E todo mundo está olhando isso. É uma doença muito comum, milhões de pessoas no mundo todo. Existe uma substância, a grávida, né, que a placenta da grávida ela produz, e a grávida ela tem um relaxamento do seu sistema circulatório, né, para funcionar bem a circulação, chama relaxina. E esse medicamento tem sido testado, já foi testado algumas vezes, mas agora tem um novo tipo desse medicamento, a nova molécula, composição, sendo testado. Tá? Da relaxina. Da relaxina. E que nós estamos nós estamos fazendo parte desse tipo de acompanhamento para avaliar se esse medicamento realmente melhora essas pessoas. Que maravilha. O Dilson, você esteve no Congresso Brasileiro agora, você palestrou lá, né? Eu vi. O que você levou de novidade lá para falar no Congresso Brasileiro? Nós temos, Fabrício, um estudo chamado Rosa dos Ventos, iniciativa daqui do Acre. Rosa dos Ventos por quê? Norte, Sul, Leste, Oeste. Nós queríamos falar sobre essa doença chamada insuficiência cardíaca no Brasil todo. E fizemos um estudo em todo o Brasil, quase todos os estados, só não estão 3 estados. Para descrever essa doença, 2.500 pessoas participaram, onde nós caracterizamos essa doença. Esse foi o estudo que nós levamos para apresentar lá. Mas eu falei um pouco sobre outras coisas, né? Sobre insuficiência cardíaca, falei sobre algumas outras doenças do coração, participando de mesas e discutindo alguns casos clínicos que, por exemplo, com insuficiência cardíaca avançada, transplante, que foi uma área que eu trabalhei muito em São Paulo. Mas aí, Fabrício, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho o que eu achei que é o principal tema
desse congresso, Maravilha. que foi a aula de abertura, que foi feita por um cardiologista mineiro, que é um grande visionário da tecnologia. Todo mundo está falando, e é o que vai ser a nossa revolução, talvez a maior revolução da medicina: inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai entrar muito na questão de consulta, até mesmo de relatórios, de prontuários, de paciente. Eu tenho visto que está desenvolvendo muito essa questão da inteligência, de diagnósticos, de contato, telemedicina. Tenho visto isso. O que já eu tenho visto, né? Ô Dilson, Que a gente já usa, né, Fabrício? A gente já tá nós já usando. usamos. Então, quando nós vimos para essa entrevista, nós vimos falando um pouquinho, vamos olhar alguns números e tal, para ver se couber a gente falar de alguns números, e a inteligência artificial, ela responde isso. E é importante que o médico entenda que a inteligência artificial vai ser a maior aliada dele. Não irá substituí-lo. Não vai ser uma concorrência, Não. vai ser um aliado, vai ser um instrumento de trabalho, né? Hoje em dia, na consulta, o que tira o nosso olhar do paciente, Fabrício? O computador. A gente quer anotar, porque a nossa memória tem muitas coisas, então a gente quer que os dados vão para o Fiquem computador. armazenados. Então, e a gente tira o olhar do paciente, poderíamos olhar, ter um pouco mais de contato humano, dar mais atenção, mais ouvido, percebê-lo mais, mas às vezes nós dividimos o tempo, e grande parte do tempo Escrevendo. nós ficamos olhando para a tela do computador, querendo anotar, Isso é verdade. para quando ele voltar a gente não ter esquecido. A inteligência artificial, por exemplo, ela vai ampliar o nosso tempo para as pessoas. E hoje já existe isso. O que ela vai fazer? Ela vai melhorar essa experiência. Então já existe isso, então você põe um microfone que ele captura, tá? E ele descreve o que nós estamos conversando. Depois eu só faço uma validação disso, mas ele captura toda a minha anamnese. Né? Que maravilha. Ele vai me ajudar, ele vai fazer uma segunda opinião. A inteligência artificial, Fabrício, ela vai fazer uma segunda opinião, tá certo? Então, eu vou, frente ao meu conhecimento, eu vou falar, olha, eu acho que é isso. E a inteligência artificial pode me dar uma segunda opinião na hora, tá? Eu poderia ligar para alguém, mas de repente eu já tenho, né, a inteligência artificial ali me falando, olha, baseado nos dados, então, que no meu algoritmo. Aqui. E, assim, o que nós já sabemos, Fabrício, hoje em dia? Por exemplo, que a inteligência artificial já acerta mais do que os radiologistas em tomografias de crânio, tá? Carlos, Rita, eles vão mandar mensagem para mim depois para falar que não. Mas a inteligência artificial acerta mais. E ela não funciona com o nosso jeito, a nossa lógica de pensar, Fabrício. Isso a gente às vezes pensa que mas o algoritmo funciona diferente, né? E hoje a inteligência artificial, ela lê o eletrocardiograma e nós, humanos, bons cardiologistas que sejam, eles vão ler e vão falar, olha, talvez tenha tal doença. A inteligência ela artificial... Ela não vai dizer talvez, ela vai dizer ela fala o tem seguinte, tal doença. Ela né? fala, esse é um eletro de uma mulher com 46 anos de idade. Não dá para ver no eletro sexo. Idade, tu sabe disso, sexo nem e idade. Não dá. A inteligência artificial, artificial, ela vê. Já está demonstrado isso. Ela lê o eletrocardiograma. E esse sistema já está rodando? Esses sistemas já tem por aí. Né? Então, assim, estão sendo incorporados... Vocês já estão trabalhando com a inteligência artificial? Né? Fabrício, você já usa inteligência artificial, né? Eu já uso inteligência artificial e Mas no dia a dia, no seu consultório, no consultório, na questão então, da consulta com o paciente. De tomada de decisão. Eu consulto muitas vezes, tá certo? Para pensar ali rápido, penso e venho na inteligência artificial também. Mas temos que incorporar muito mais coisas, né? E temos que melhorar, para melhorar tempo de consulta, melhorar nosso contato com o paciente. Enfim, muitos falam que é a grande revolução da medicina, eu acho que é a grande revolução da humanidade. Tá? Nós vivemos um tempo de revolução. Inteligência artificial. Também, mas teve outras novidades que vocês viram por lá, não foi você que me contou, já soube de outro médico, da questão da... como estão compactando os aparelhos, ecocardiograma, né, novos aparelhos, eletrocardiograma portátil, eletrocardiograma pequeno, já coloca ali no peito do paciente, já sai no celular, vem com o diagnóstico, já encaminha no WhatsApp. São tecnologias que vão chegar aqui no Acre, tecnologias que vocês viram lá agora, novas, essa de aparelhos novos, com diagnóstico melhor e mais portáteis. Muita coisa já está. Nós, então, para fazer um paralelo, Fabrício, já temos os chamados vestíveis, que são, do inglês, wearables, que são os aparelhos que estão conosco embarcados.
tá? O seu relógio, tá? Medindo frequência cardíaca, exato, já faz eletrocardiograma. Eletrocardiograma com acurácia boa, a sua respiração, vendo quanto tempo você dorme, quantos passos você caminha, quais outros parâmetros de saúde você tem. Então, a gente já está com tecnologia no nosso corpo, né? No futuro, teremos jaquetas que, se a gente tiver uma morte súbita, elas podem nos ressuscitar, reanimar, dar choque. Então, isso está vindo. Então, vai melhorar bastante. Nós já fazemos muita telemedicina, conseguimos monitorar os pacientes. Então, ela vem como uma onda, Fabrício, que não é uma coisa assim, agora começou. Já começou. Nós já estamos fazendo parte, né? E é interessante, Fabrício, assim, eu vi a aula e eu vi algo interessante, que é o seguinte: a produção de conhecimento e a tomada de decisão, o que diz sobre inteligência é tomar boas decisões, correto? E tudo começa com dado. Então, alguém que tem mais experiência na vida é uma pessoa que tem mais dados, porque ela viveu muitas coisas, transforma aquilo em informação, aquele dado ela junta, aquilo é transformado em conhecimento, que vira sabedoria, que por fim é uma tomada de decisão com maior chance de dar certo, correto? Esse é o caminho da inteligência. O que a inteligência artificial faz? Ela faz isso que a gente foi fazendo. Precisamos estudar, ler livro, fazer residência, não sei o quê, e ter um tempo de experiência para ficar melhor, né? A inteligência artificial vai fazendo isso, que chama inteligência artificial generativa. Ela vai pegando erros, dados, os seus, aí eles estão captando dados seus, dados meus, vai juntando isso na tomada de decisão, isso muito rápido, muito mais rápido, e vai acertando mais. Então, nós temos grandes aliados para acertar mais, para vivermos mais, que é a inteligência artificial, que vai melhorar a nossa vida. Muita gente tem dúvida ainda se vai ser bom ou ruim. Eu sou otimista e acredito que vai ser muito bom. Eu, no ano passado, estive na Beneficência Portuguesa com o Dr. Fernando Costa, que é um cardiologista. Foi diretor clínico da Beneficência Portuguesa várias vezes. O filho dele é cardiologista do Oswaldo Cruz. E eles, junto com a Apple, o filho dele, junto com um grupo de cardiologistas, criaram um aplicativo para o relógio para reanimação cardíaca, onde ele lê a frequência que você está reanimando, fala do tempo e vai dando conduta sobre agora adrenalina, agora, né, todo aquele protocolo que nós fazemos na reanimação. O aplicativo vai só massageando e seguindo. Claro que já tem massageador elétrico. Você vai lá, coloca lá, isso. Massageador, fica nas ambulâncias do SAMU em São Paulo, quase todas já tem, né? Fabrício, eu presenciei isso, só para fazer um adendo. Um time do SAMU teve uma situação aqui de uma parada cardíaca, que eu também fui ao local. O time do SAMU foi lá e o emergencista, o enfermeiro, os emergencistas, enfim, o médico, enfermeiro, auxiliar, eles atenderam a parada de forma assim excelente, padronizada, e eu vi o emergencista com o aplicativo, ele é enfermeiro com aplicativo, um aplicativo que tem de atendimento de PCR, parada cardiorrespiratória, e tudo no tempo, tudo perfeito, tudo sendo muito atendido da forma correta. Bem sincronizado. Então, isso é tecnologia já embarcada, e como você falou, Odilson, esses aparelhos já existem? Claro, os aparelhos estão cada vez menores, cada vez muito mais tecnológicos, potentes e ajudando muito mais para que os desfechos sejam melhores. Essa é a medicina no futuro. Odilson, o que você vê para a cardiologia do Acre nos próximos anos? A cardiologia do Acre reduziu a distância dos grandes centros, tá? Porque a tecnologia, a nossa capacidade de comunicação é grande, então nós temos internet. Então, um artigo que é publicado na Nova Inglaterra hoje, nós já sabemos no mesmo dia. Eu consigo ir para os congressos, sentar numa mesa com grandes especialistas de grandes centros, e eu não fico com medo porque eu li os mesmos artigos, né? Claro, temos limitações, talvez porque nós não temos todas as tecnologias, a quantidade de especialistas lá é maior, mas eu consigo ler as mesmas coisas que se lê no grande centro. Então, eu acho que a informação encurtou as distâncias. Além disso, eu acho que os médicos também, Fabrício, eles estão buscando mais informação, nós estamos participando mais da sociedade, estamos conseguindo fazer parte, por exemplo, da cardiologia, posso dizer, fazer parte da cardiologia nacional, fazer pesquisa, estar nessa onda, na ponta da cardiologia e tentar
acompanhar isso para não ficar para trás. Quantas pesquisas hoje Odilson e Clínica Silvestre Santé estão desenvolvendo? Muito importante, Fabrício, que nós temos 2 braços. Eu tenho um braço com a UFAC, que chama Epidemiologia Cardiovascular. É o Centro de Pesquisa EPICA. Esse é estudo com a universidade, alunos fantásticos, e nós temos certamente entre 10 e 15 projetos. Reuniões, por exemplo, amanhã, 6 da manhã, é a nossa reunião semanal. E esses são os projetos com os alunos. E nós temos o Centro de Pesquisa na Silvestre Santé, que tem esse projeto com ICFEP, né, dessa insuficiência cardíaca, asma, hipertensão. Vai ter um estudo agora para gripe, que são medicamentos. O que é isso? Para gripe? Para gripe. Dá uma pincelada para a gente, Odilson. Como é que vai ser esse negócio? Novidade, hein, gente? Furo de reportagem. Esse é um estudo, ele está passando agora pelo Comitê de Ética. É um estudo que já está sendo feito nacionalmente em grandes centros e que aqui na Amazônia o Acre vai participar. É medicamento para melhorar os sintomas da gripe. Então é testar a redução, o alívio dos sintomas e a segurança, né? Ver se não tem efeito colateral. Então, são alguns estudos e o mais legal, Fabrício, do nosso centro de pesquisa é que ele traz grandes instituições como o Ministério da Saúde, indústria farmacêutica, grandes hospitais como o Einstein Sírio-Libanês para trabalharem conosco. Eles entram na nossa clínica, ajudam a gente a ter uma qualidade melhor de assistência e nós atendemos as pessoas gratuitamente, porque elas entram para fazer parte desses acompanhamentos e receberem esses medicamentos, que são seguros, tudo muito bem aprovado por instituições nacionais e por comitês de ética. Então, esses são os estudos que a gente faz atualmente, que as pessoas podem fazer parte. Odilson. Odilson, vamos falar um pouco da Silvestre Santé. Ela está localizada ali na Avenida Ceará, de frente do OK Magazine, ali do lado da BB, né? Perto daquele novo elevado que vai sair, que vai ficar muito lindo ali. Odilson, a Silvestre Santé inovou recentemente, há uns meses atrás, com a emergência, a porta de emergência. Vocês estão fazendo qualquer emergência ou emergência cardiológica? Emergência clínica, nesse momento durante o dia, mas em poucos meses, 24 horas. Que maravilha. Então, isso que nós queremos fazer são as grandes emergências, Fabrício. Parada cardiorrespiratória. Gente, eu estou tirando aqui tudo quanto é furo de reportagem dele, viu? De pesquisas, de medicamentos, a coisa nova que está vindo para a gripe, insuficiência cardíaca, pesquisas novas, emergência 24 horas que vai ser lançado, né? Que isso não tinha no Acre, emergência cardiológica. Você que está com emergência cardiológica, a Clínica Silvestre Santé ela vai ficar 24 horas, já está durante o dia, mas está lá com dor, uma emergência como eu tive. Né? Há 2 anos atrás eu tive emergência cardiológica, quem eu procurei, ele me diagnosticou, disse o que eu tinha, falou para mim que era cirúrgico, disse o local para me operar, fui embora para São Paulo, operei e voltei e estou aqui vivo, graças a Deus. Odilson, vai abrir 24 horas? Obrigado, Fabrício, pela menção, mas vamos abrir 24 horas, é um grande desafio e, pessoalmente, eu acho que a minha vocação é emergência e tenho é um grande desafio e eu acho que é uma área que nós precisamos avançar. Ela já existe e nós podemos participar disso e ajudar a melhorar o atendimento desse perfil de paciente, que é o paciente agudo com risco imediato de vida. E eu acho que nós fizemos um simpósio há algum tempo e você trabalha nisso, sabe o quanto isso é modificador, né? Atender uma pessoa e com medidas, estratégias, medicamentos e condutas corretas, você fazer com que aquela pessoa fique melhor. A emergência é linda. Eu acho a área mais linda da medicina. Eu fiz cardiologia por conta de emergência. Eu fiz cardiologia. Você ia fazer gastroenterologia, né? Pois é. Então eu fui para esse lado porque eu acho a emergência, em especial, arritmias, infarto, as emergências mais lindas de se tratar. E a emergência mais... não vou falar a emergência mais emergencial, mas a emergência que realmente é a prioridade é a parada cardiorrespiratória. E que tem muita coisa cardiológica e tem muita ciência, muito método, muita sincronia, muita disciplina, né? Então, para dar certo. Então, é isso que nós queremos fazer melhor e a gente quer que o Acre faça melhor e com isso, Fabrício, claro, no final, fazer com que as pessoas fiquem vivas. Odilson, lá você está com a doutora Caroline Lins, que é fetologista. Lá você está com a doutora Thalita Ribeiro, que é uma excelente reumatologista. Eu sou fã dela.
Lá você está com o Carlos, que é radiologista. Meu irmão. Lá você tem um neuro, agora chega um neuro, Davi. né? O Davi, neuroclínico, que é uma área que não tinha aqui no Acre, tá? Tem você como cardiologista. Que mais áreas você está lá agora? E o que você pensa para o futuro para a Clínica Silvestre Santé? Christian, que é endocrinologista. Tem um endócrino lá também. Gabriela Cordeiro, que é infectologista. Que isso, a Gabizinha. Tá de licença, mãe agora. Não posso esquecer, senão vai virar problema, tá? A última vez esqueci. Nós temos um time de ginecologia excepcional. Sério? Stephanie Stanger. Nós temos a Carol, que falou com você, Carol Lins. E tem uma radiologista acriana que acabou de chegar, chamada Giovana Dávila, que está lá ajudando o Carlos, então fazendo ultrassom, e que veio do INCA com especialidade de mama. Minha amiga de muitos anos, uma amiga de muitos e muitos Acabou anos. de voltar. Acabou de voltar, eu conheço ela, bem dizer, de infância. E assim, voltou pro Acre. Tiago, Eduardo, que são cardiologistas, e Andréia, que são cardiologistas excelentes, que fazem os nossos ecocardiogramas, e o Wilson, arritmologista, marcapacista. Que é o único do Acre, né? Excelente, que faz essa parte de eletrofisiologia. Pensa em abrir mais outros tipos de serviço, Dilson? Fabrício, o nosso crescimento ele é muito baseado em demanda. Então, a população precisa, começam a chegar os casos e a gente avança. Né? Então, e a gente pensa muito em prevenção e urgência, né? E diagnóstico. Esses são os nossos pontos maiores. Então, eu acho que agora é emergência e a gente vai avançando conforme haja a demanda, a necessidade. Nosso paciente chega lá, nós pensamos na jornada dele, Fabrício. O que nós podemos fazer para esse paciente se sentir melhor? Como é que nós podemos fazer melhor para ele? Então, olhamos para ele, tentamos resolver o problema dele da melhor forma possível. Então é isso que as meninas da ginecologia fazem. Então, o serviço de ginecologia hoje é um grande de nutrição lá também, né? Nutrição, perfeito. Mariana Cunha, excelente, muito conectada com o time de cardiologia e endocrinologia. Então, ela que resolve. O paciente pergunta para a gente. Eu quero entrevistar a Mariana aqui também. Pronto. A Mariana é de excelência, conheço ela, o trabalho dela é maravilhoso. Ô Dilson, eu quero te agradecer por sua vinda aqui. Quero agradecer mais uma vez você participar desse programa e já deixar as portas abertas. Cada novidade que a gente souber, com certeza nós vamos te convidar. Quero deixar esse tempo final aqui para tuas considerações. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela sua vida, ao seu pai. Quero mandar um abraço pessoal lá de Brasileia, de Assis Brasil, família do Dilson, pessoal guerreiro, trabalhador. Mandar um abraço para o Carlos. Dizer para esse pessoal, tá aqui, ó, resultado. Valeu a pena o senhor investir, viu? Você investir no estudo do moço, mandar ele para fora, ter paciência com ele. Tá aí, tá salvando dezenas de milhares de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. O senhor não foi só uma pessoa do campo, mas uma pessoa que investiu na saúde da população acreana através desse rapaz aqui, desse senhor já, né? Então, agradecer pela sua vida. E deixar aqui essas considerações finais sua. E eu disse, te honrar, te agradecer. E obrigado por fazer parte também dos estudos da Clínica Silvestre. Fabrício, eu quero aproveitar esse tempo final primeiro para... Eu quero fazer um agradecimento, tá? A você aqui, o AC 24 Horas. Eu tenho acompanhado e assistido, tá? Por fazer essa revolução, por empreender em algo que foi inovador, que deu certo, e dar voz aqui para nós, profissionais de saúde, falar sobre isso. Então, agradecer a você e tecer o elogio que eu fiz fora do ar. Tá? Achei sensacional a sua condução e agora e percebi uma evolução muito grande e toda essa fluidez, tá? Esse flow que você dá à entrevista e com essa naturalidade. E dizer que a comunicação no Acre, na área de saúde, o seu protagonismo, tá? Por estar fazendo isso por nós, tá? Vários médicos vieram aqui para falar, para, no final das contas, informação e clareamento sobre saúde salva a vida. Então, as pessoas saberem mais do jeito certo é o que você está fazendo. Muito obrigado por nós, médicos e população, por você estar fazendo todo esse movimento. Muito obrigado. Ô Dilson, quero agradecer toda a equipe da Clínica Silvestre Santé, agradecer a você pela sua audiência, pela sua preferência. Estivemos aqui com um dos médicos principais do estado do Acre, se não do Brasil, o Dr. Dilson Silvestre, né? Um formidável médico que está pensando no futuro.
Eu conversei com ele nos bastidores, falei, Odilson, você é uma pessoa que está pensando daqui 10 anos. Médico está pensando em revolução tecnológica, medicamento, tratamento, protocolos e como salvar mais vidas, né? É um médico que, de fato, você pode confiar, você e sua família. Quero agradecer sua preferência, sua audiência. Te desejo um resto de semana abençoado, com paz, com alegria, até porque com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.